Olá, crianças! Como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos no capítulo A Importância da Água para a Agricultura. Na última aula, falamos bastante sobre a mata ciliar e o processo do assoreamento. Vamos continuar um pouquinho sobre este assunto. Então, nós vimos bem aqui as imagens retratando lá quando não tem a mata ciliar e quando tem a mata ciliar, a importância dela para a proteção dos rios contra esse processo do assoreamento. Continuando este tema, vamos ver aqui. Outro fator que pode comprometer as nascentes e os cursos de água é a agricultura praticada em terrenos com grande declividade. O que é essa palavrinha declividade? É a inclinação em relação a um terreno, quando ele está, como uma ladeira, inclinado, ok? Então, isso também pode atrapalhar um pouco. Quando o terreno apresenta essa característica, faz com que a água da chuva escorra superficialmente com maior velocidade e assim acaba por carregar partículas do solo para outros locais. Esse processo chama-se erosão. A palavrinha partícula significa pequenas partes, pequenos pedaços, fragmentos, ok? Então, olha lá, o processo da erosão. Imagine que você está numa ladeira, ok? Que é um local inclinado. Quando cai a água da chuva aqui, ou se você jogar um balde de água, a água rapidamente vai descer. Agora, se você jogar um balde de água em um local que é plano, ou seja, que é reto, vou jogar o balde de água aqui. Ele vai sair com mais velocidade ou menos velocidade que no local que está inclinado? Com menos velocidade, não é? Então, se eu jogo a água com mais velocidade no plano inclinado, a água vai descer. Então, imagina aqui um local assim, como morros, por exemplo, e as pessoas têm as plantações, a sua agricultura em locais inclinados. Vem a chuva e a água cai. Nossa, vai levando com velocidade e toda a terra que está aqui vai descendo superficialmente. E todo esse processo que quando vai carregando a parte de cima aqui, ó, superficial, que está por cima, nós chamamos de erosão. Então, estamos aprendendo outro termo. Vimos o assoreamento, que é quando a terra vai indo para dentro do rio e vai subindo, vai diminuindo a profundidade do rio. E vimos aqui quando temos uma plantação em um local que não é plano, ou seja, que está lá no inclinado, não necessariamente um morro muito alto, às vezes mais baixo, né? Por exemplo, aqui, ó. Tá o plano, aí a pessoa tem uma plantação aqui, ó, nessa parte um pouco de cima, ok? Essa parte aqui, mesmo aqui embaixo, já é suficiente para a água da chuva cair e levar a parte superficial da agricultura, que nós chamamos de erosão. Para evitar essa situação, foram desenvolvidas técnicas de plantação que buscam minimizar os efeitos da água em áreas com grande declividade, ou seja, quanto mais inclinado for a área, mais vai ter o processo da erosão, maior será, certo? Então, existem técnicas que ajudam a amenizar este processo. Nós temos ali curvas de nível. O que significa isso? Olha lá o desenho do que são curvas de nível. Tá vendo aqui? Percebem que tem as curvas ali?
O plantio é feito em curvas de acordo com a declividade do terreno. Por isso, faz com que a água das chuvas perca a velocidade e se infiltre no solo com maior facilidade. É como se fazendo aquelas curvas está criando obstáculos. Então, pensa lá também, uma ladeira. Se no meio dessa ladeira tem lá uma lombada, o que vai acontecer com a água aqui? A água vem vindo em velocidade, encontrou aqui uma lombada, ops, diminui a velocidade, certo? Então, ali na plantação de curvas de nível, a intenção é essa. Temos também os terraços. O que significam terraços? O plantio é feito em escadas, com o mesmo objetivo das curvas de nível, ou seja, reduzir a capacidade da água da chuva em transportar o solo. É bastante utilizada em áreas muito íngremes na Ásia, ou seja, estamos nos referindo a outro continente, ok? Muito utilizado lá. Então, elas fazem como se fosse em degraus, como se fossem umas escadinhas, com a mesma intenção das curvas. E tem também o plantio direto. O plantio é feito sobre os restos da cultura anterior. A palha que se acumula na superfície do solo se reduz os impactos da água da chuva. Então, se você já viajou de carro, pôde observar plantações, percebam que existem locais, vou apagar aqui, existem locais que as plantações parecem que estão lá assim, ó, em curvas, ó, ou assim, é plantado nessas linhas, ó, fica como se fosse assim, ok? Toda a plantação, ó, aqui, ela está em curvas, ou quando está em linhas retas assim, nós estamos falando do plantio direto. Vimos a curva de nível, os terraços, que não é tão comum aqui no Brasil, é mais utilizado na Ásia, e vimos o plantio direto, ou seja, eles fazem a colheita, porém deixa lá na terra alguns restos desta colheita. E aí essa palha que se forma ali, ela é aproveitada e faz com que a chuva caia e aí reduz o impacto dessa água de carregar a parte da superfície da plantação, tirando ali nutrientes e até mesmo os fertilizantes que são utilizados. Continuando aqui, vamos ver o aprender brincando um pouquinho. Leia a notícia a seguir. Produtores de água investem na produção do solo e no reflorestamento. No Brasil, são pelo menos 60 projetos envolvendo mais de 2.000 produtores, que garantem abastecimento para 35 milhões de pessoas. Esse é o princípio dos produtores de água: investir na proteção do solo e no reflorestamento como uma poupança natural. Na época da chuva, as raízes retêm a água na terra. Se essa água infiltrou e vai caminhar pelo solo, ela só vai chegar na nascente, ou seja, no leito do rio, que é o caminho que o rio percorre. O leito é todo o trajeto do rio. Então, ele nasce e todo o trajeto dele se chama leito. Então, se essa água infiltrou, vai caminhar pelo solo, ela só vai chegar na nascente, no leito do rio, 4, 5 meses depois, que é quando se está fora do período chuvoso e é preciso de água, explica Devanir dos Santos, coordenador do programa Produtor de Águas da Agência Nacional de Águas. Em todo o Brasil, em 5 anos, mais de 1 milhão de mudas
foram plantadas no programa de produção de água e a natureza responde rápido. Em uma fazenda só tinha mato e areia. A nascente tinha sumido. Agora a água brotou do solo e está pura e limpa, alimentando o córrego da região. Então, olha lá, nós temos aqui 2 exercícios que vai ficar como sugestão para você realizar. Explique nas linhas a seguir por que as árvores são importantes para a manutenção dos rios. Então, nós vimos ali e conversamos também sobre a importância das árvores para a manutenção. Então, você vai responder. Número 2. Agora, que tal montar a sua árvore? Você vai encontrar no material de apoio e vai seguir as instruções e vai construir a sua árvore. Se você não localizou no material de apoio, você pode buscar dobraduras ou outros materiais para construir a sua árvore, certo? Então, pessoal, ficamos por aqui. Nos vemos em breve em mais uma aula de geografia. Cuidem-se. Tchau!